Bom dia, irmãos. Vamos estar orando um minutinho. Querido Pai, muito obrigado pela Tua bondade em Cristo Jesus. Obrigado por nos reunir em Ti, em Teu Filho, em Teu Espírito, para Ti nesta manhã. Confiamos todo nas Tuas mãos. Desejamos, Pai, estar abertos a Ti. Confessamos o governo de nosso Pai, o senhorio de nosso Deus. Somos Teus. Faz como bem Te apraz entre nós. Estamos abertos a Ti integramente, pelo menos assim desejamos. Que o Teu próprio Espírito possa abrir nossos corações, para que o Senhor possa trabalhar a Sua própria obra em nós. Senhor, nós não confiamos em nós mesmos, ou pelo menos não queremos confiar. Queremos confiar integramente no próprio Senhor, para que seja o próprio Senhor quem realiza o que é próprio de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Com a ajuda do Senhor, irmãos, vamos estar dando continuidade aos assuntos que ontem introduzimos. Então, pido aos meus irmãos que possam abrir comigo no livro de Atos, capítulo 13, inicialmente. Vamos ver ali algumas expressões citadas por Paulo do livro do profeta Abacuque. Poderíamos ter começado por Abacuque mesmo, mas vamos começar no Novo Testamento por Paulo, vendo a segunda locação em que Paulo utiliza as mesmas frases de Abacuque. Depois veremos o contexto em Abacuque, assim como veremos o contexto em Atos de Paulo, para ver como o Espírito Santo de uma locação no tempo e no espaço transcende ela e nos leva a um plano ainda maior. Atos, capítulo 13. Vou ler para pegar o contexto imediato desde o verso 36 e iremos até o verso 41. Porque, disse Paulo, lá falando em Antioquia de Pisídia, naquela sinagoga, no primeiro viagem apostólico, com Bernabé e Marcos, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, e aqui já estamos vendo como Deus vai transcendentalizando o serviço a Deus. O serviço a Deus não é somente generacional. O trabalho de toda uma geração é apenas um pedacinho na obra de Deus mesmo, que abrange não somente todas as gerações, sino que abrange de eternidade a eternidade. Então, às vezes, nós podemos nos concentrar na parte de nossa geração e ainda nos concentrar na parte dos que estão mais perto de nós, em nossa geração, e ainda nos concentrar em nossa parte pessoal ou individual. Mas essa parte nossa está insertada numa parte maior de nosso contorno e está insertada em nossa geração e está insertada na economia divina através de todas as idades. Amém? Vamos estar indo nessas duas direções, com a ajuda do Senhor.
essa foi a excusa aqui, essa frase de Paulo. Davi, tendo servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus. O desígnio de Deus também podemos ler em relação a Davi e sua própria geração e a vida particular de Davi, mas também esse desígnio de Deus é a parte de Davi em relação com tudo. Adormeceu Davi, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Aí está fazendo o contraste com Jesus, filho de Davi, que não viu corrupção, para aplicar aquelas profecias do Espírito de Cristo através de Davi. A Bíblia diz em Pedro de que o Espírito de Cristo falou profetas, falou por Davi. Então ele está fazendo contraste. Davi adormeceu, foi junto dos seus pais, porém, verso 37, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste filho de Davi, do qual Davi, em seu nome ou da sua parte, falou que não veria corrupção. Agora se nos anuncia o cumprimento desta tipologia em Davi, em Cristo agora. Tomai, pois, irmãos, conhecimento do que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste. E aí está começando a evangelizar, porque está evangelizando. Obrigado, irmã. E por meio dele, tudo o que crê é justificado de todas as coisas, das quais vós não pudistes ser justificados pela lei de Moisés. E aí está passando não somente de uma geração a outra, senão de uma era a outra, mas essas diferentes eras, todas dentro da mesma obra multigeneracional de Deus. Notai, pois, e este pois está relacionando o que vem falando de Cristo, do trabalho multigeneracional e de vários aiones ou eones ou eras, ou tempos na economia divina, com a passagem de Abacuque que Paulo vai citar. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. E naquele rolo dos profetas estava incluído aquele de Abacuque que disse: vede, primeiro, vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei. Duas coisas, uma para o homem interior, uma para o novo homem, maravilhai-vos, e a outra para o velho homem, desaparecei. Porque esse Deus, eu colocaria isto em maiúsculo aqui, realizo em vossos dias. Inicialmente a cita era para o tempo de Abacuque. Vamos ler agora rapidamente e ver isso no contexto dos caldeus. Mas como isso era somente uma parte na obra geral, o Espírito usou aquela frase daquele contexto num contexto agora diferente. Eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vos a contar. Este eu que fala é Deus. Vamos comparar com Abacuque, capítulo 1, verso 5, e pode voltar aí se deseja. Abacuque está depois de Naum,
antes de Sofonias. Abacuque 1:5. Vamos ler agora a leitura da tradução aqui do texto masorético. Aquela que está em Atos é uma tradução do texto septuagíntico. Aí isso explica umas pequenas variantes, mas são variantes que mostram o uso múltiplo de Deus. 1:5. Vede entre as nações. Aqui é chamado desprezadores, em Atos. Os goim, pessoas que não tinham recebido a revelação divina que Deus deu a Israel. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvaneceis, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Se tomamos em conta o verso seguinte, vemos que a obra de Deus, nesse momento em que está falando por Abacuque, tinha a ver com o seguinte: pois, esse pois é uma ligação de continuidade. Eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa que marcha pela largura da terra para apoderar-se de moradas não suas. Ela é pavorosa e terrível, e aí começa a descrever os caldeus. Então Deus está falando que Ele realiza uma obra. Mas na obra de Deus há vários capítulos. Mas todos os capítulos da obra de Deus são parte coordenada da grande obra de Deus. Vamos dizer que a obra de Deus vem desde a eternidade e vai até a eternidade, e essa é a obra de Deus. E a obra de Deus tem vários capítulos. Capítulos para com o mundo e capítulos para com o seu povo, ainda capítulos para com os anjos, etc. Dentro dessa obra, naquele tempo, Deus ia fazer algo com Israel, mas tudo que Deus vinha fazendo com Israel estava dentro de uma mesma obra. Por isso, quando vocês leem, por exemplo, o Cântico de Moisés, em Deuteronômio capítulo 32, aí Deus mandou a Moisés e a Josué compor um cântico. E Deus inspirou aquele cântico de Moisés, que foi cantado lá no início, antes de entrar na terra prometida, porque aquele cântico foi composto antes de entrar na terra, quando ainda estavam na terra de Moabe, a ponto de o povo cruzar com Josué, depois da morte de Moisés, o rio Jordão para Canaã. E lá foi, antes dessa cruze, foi composto o Cântico de Moisés. Mas o Cântico de Moisés voltará a ser cantado pelos vencedores em Apocalipse. Veja comigo, por favor, Apocalipse capítulo 15. Olhe onde coloca de novo Deus o Cântico de Moisés. Apocalipse capítulo 15, diz Deus, desde o verso 1 para pegar o contexto: vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Vi como um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. E entoavam, estes vencedores dos últimos tempos, entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus,
e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras. Esses são os muitos capítulos da obra de Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são teus caminhos, as distintas partes desse caminho. Ó Rei das nações, quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. O que foi chamado de últimos flagelos é chamado aqui pelos vencedores, não pelos castigados. Os castigados muitos blasfemam, mas os vencedores chamam a esses últimos flagelos atos de justiça manifestos. Então aparece também aqui o Cântico de Moisés no fim da Bíblia. Lá no primeiro pedaço da Bíblia, que é a Torá, o Pentateuco, que termina com Deuteronômio, no final de Deuteronômio está todo aquele Cântico de Moisés. E naquele cântico você vê que existem várias porções. Era um cântico que Deus ensinou por Moisés e Josué, para que o povo cantasse e servisse de testemunha a Deus. Às vezes nós aprendemos os cânticos e repetimos eles porque de memória conhecemos a letra e vamos por inércia falando coisas às vezes mais elevadas do que nós mesmos compreendemos enquanto cantamos, mas graças a Deus ainda naquela repetição cega o Espírito Santo pega algum pedaço e passa para nosso coração, desce daquela inércia pela graça de Deus, como um rema nosso coração, pelo menos um pedacinho daquilo, e Deus nos começa a falar e a lembrar o seu testemunho. E naquele salmo, aquele cântico que eu recomendo aos meus irmãos lerem em privado, porque não vamos pregar sobre esse cântico. Estamos somente usando o cântico para ver como a obra de Deus às vezes é apresentada de maneira sintética em certas passagens da Bíblia. E aí Deus fala primeiro como Ele tratou com Israel em seus inícios, e foi o Deus deles, e como águia tomou a sua ninhada e tirou eles do Egito. Mas depois o povo se esqueceu dele e provocou a celos a Deus com outros deuses. Então Deus falou que ele também ia provocar a eles a celos com outra nação. E aí você começa a ver a base de outras passagens que apareceriam depois nos Salmos, em Isaías, em Oséias, e especialmente citados por Paulo em Romanos, do Cântico de Moisés e da continuidade dos motivos do Cântico de Moisés ao longo de toda a história do Antigo Testamento e logo entrando no Novo Testamento, especialmente em Romanos e terminando aqui em Apocalipse. Isso quer dizer que essa obra de Deus era uma obra multigeneracional e que naquele cântico Deus estava mostrando como Ele trabalharia, e nesse cântico está sintetizado o esqueleto, o esquema básico da obra de Deus. É um cântico muito importante, é um cântico que seguramente seria muito mais compreendido depois no final. Por isso aparece cantado pelos vencedores, no capítulo 15, nesse contexto de vencer a besta, etc. Então, da mesma maneira, aqui em Abacuque, aparece Deus falando da sua obra. E dentro dos capítulos ou páginas, vamos dizer, da sua obra, houve aquele período da Babilônia. E então Deus, durante o tempo da Babilônia, Ele fez algo da sua obra. Esses são chamados os tempos, as idades. Paulo, em Efésios, fala dos tempos.
Vamos ver uma passagem importante em Paulo, no capítulo 1. Capítulo 1 de Efésios, vamos ler aí uma frase de Paulo que é muito importante. Efésios, capítulo 1. Vou ler para pegar o contexto do verso 7, mudando a palavra no qual para a palavra amado, com a qual termina o verso 6. O amado. Então vamos ler para pegar o contexto desse trabalho multissecular da obra de Deus. Diz assim: no amado, verso 7, esse é o qual, o amado, no amado, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. E agora, olhe que fala da graça. Em primeira parte, falou da graça em relação à remissão dos pecados. Mas note que a menção da graça nos termina com a remissão dos pecados. Esse capítulo importantíssimo, fundamentalíssimo, necessaríssimo da remissão dos pecados é apenas um dos capítulos da graça. E agora sigue falando outro aspecto da graça que vem sobre este, ou depois deste, da remissão dos pecados. Então ele disse assim, estamos no verso agora 8, graça que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência. Agora, já não somente está relacionando a graça com a remissão dos pecados, está falando de uma graça sobreabundante, derramou abundantemente. Outra tradução diz sobreabundante, porque já a mera remissão de nossos pecados é graça abundante. Mas sabemos que muitas mais coisas foram feitas na cruz, não só a remissão de nossos pecados, também a crucifixão do nosso novo homem, e muitas outras coisas vieram da cruz de Cristo, as provisões da cruz. E depois vem as da ressurreição, as da ascensão. Mas aqui Paulo pulou para outro aspecto da graça. Assim como em Efésios, também um pouco mais adiante, no capítulo 3, você vê que ele fala das inescrutáveis riquezas de Cristo no Evangelho, e depois fala de aclarar a todos qual seja a economia do mistério escondido. Depois de ter falado de riquezas inescrutáveis, coloca uma vírgula e uma i, e aclarar qual seja a todos a economia do mistério escondido desde os séculos em Deus. Então você vê a sobreabundância da graça agora em toda a sabedoria e prudência em relação com a economia de Deus no cumprimento dos tempos. De todo esse assunto das etapas, ainda esse assunto da Babilônia, da Pérsia, da Grécia, da Roma, etc., está neste plano, nestes capítulos da obra de Deus, cujo administrador é Cristo. Então, voltando aí ao capítulo 1 de Efésios, verso 8, graça que Deus derramou abundantemente sobre nós, a igreja, em toda sabedoria e prudência. Então, sabedoria de Deus, que é Cristo, prudência, que é Cristo também, que a sabedoria de Deus é Cristo, em relação ao mistério da vontade de Deus, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo.
Aí está o propósito de Deus em Cristo. Propósito de Deus que Ele se propôs em Cristo. Esse foi um propósito conjunto, amado da Trindade. E agora disse, esse propósito, de fazer convergir nele, em Cristo, na economia da plenitude dos tempos. Esses tempos são essas chamadas aiones ou eones ou eras ou diferentes períodos da obra de Deus. E por isso se fala plenitude, porque todos eles vão se sumando um detrás do outro, e em cada um destes eones, ou dessas eras ou períodos, Deus realizava uma parte da sua obra em vistas da próxima parte. No tempo da Babilônia, Deus fez uma obra, eu realizo uma obra. Ele tinha falado que ele ia corrigir a Israel, e aí levou Israel para a Babilônia e fez um trabalho na dispersão de Israel. Israel ficou até a cabeça da idolatria das nações, e aí aquele coração de alguns deles se voltou para Deus e buscou sinceramente a Deus. Essa busca sincera de Deus, como para encontrar mesmo a Deus, daquele remanescente que saiu de Israel, foi o resultado da obra realizada por Deus, que ele falou com Abacuque: eu vou trazer os caldeus e vou fazer uma estranha obra. Mas claro que a parte dos caldeus foi uma parte da obra, mas depois agora precisava mudar, tirar os reis e colocar outros reis, tirar Nabucodonosor e seus descendentes e colocar Ciro e seus descendentes, e tirar aquele príncipe da Babilônia e permitir o ascendimento aquele da Pérsia, e começar a fazer outra parte da sua obra. Aquele remanescente voltaria, o templo seria restaurado nos templos lá com Zorobabel, com Josué, e muita tipologia estava Deus preparando ainda para o futuro. E aí veio a outra parte. Quando Daniel viu que já estavam terminando aqueles 70 anos da primeira parte, 70 anos da diáspora, da dispersão aquela em Babilônia, do cativério, e já então ele começa a orar na base daquela revelação da sua geração, da obra de Deus, da parte da obra de Deus na geração dele. E aí vem então, Deus envia a Gabriel, e Gabriel fala algumas coisas que tem a ver com aquelas palavras que depois falou Jesus de 70 vezes 7. Aqueles 70 anos de Babilônia já se cumpriram, agora começaria 70 vezes 7 para Deus terminar a obra dele. Ele coloca 7 propósitos aí, que você pode ler comigo se quer ver agora. Vamos lá, Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Esses 7 propósitos de Deus. Verso 24 de Daniel 9. Disse o seu Deus por Gabriel para Daniel e por ele para todos nós: 70 Shavuos, ou seja, septenas, que pode ser septenários, semanas de ano, estão determinadas sobre teu povo, sobre a tua santa cidade, para 2 pontos. E aqui começam os propósitos de Deus. Deus falou que nessas 70 Shavuos ele faria isto: cessar a transgressão para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça perdurável ou eterna, diz esta tradução, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos.
Todas estas coisas Deus faria com Israel e com Jerusalém nessas 70 Shavuos, ou seja, aqueles 70 vezes 7. Agora são 490 anos. Uma delas ficou depois do verso 26 do capítulo 9. No capítulo 9 de Daniel, você vê que vai falando dessas primeiras 7 semanas das 49, das outras segundas 62, já vão 69, e a sétima e última, o verso 27, mas o verso 26 mostra um parênteses no meio dessas semanas para fazer Deus um trabalho com os gentios. Por isso disse, depois das 62 semanas, que já vieram depois das 7 primeiras, já vão 69 das 70, será morto o Messias, o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir, esse é Roma. Essa é a última daquelas vestas que foi mostrada em capítulos anteriores, que abrange longos períodos, mas tem um final na última semana. Mas antes da última semana tem um desenrolamento longo. Então disse, virá, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, ou seja, como inundação, diz outra tradução, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. E aí está resumida essa história até a última semana de Daniel. Então, essa mudança de Babilônia para a Pérsia, logo de Pérsia para a Grécia, logo, como falou, o príncipe de Pérsia será tirado, mas virá aquele de Grécia. Essas são partes dos eões, das eras, dos capítulos. E aquele que está no trono é aquele que governa a história. Isso tem a ver com Cristo também, com parte da obra de Cristo. A obra de Cristo abrange tudo isso. Então aí voltando a Efésios, primeiro no capítulo 1, Efésios, capítulo 1, aí onde estávamos fazendo a digressão, voltamos de novo ao fio da meada. Graça que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Este é outro aspecto da graça. Remissão é um aspecto. Vamos dizer que seria o primeiro capítulo. Mas agora ele salta para o último capítulo, plenitude dos tempos. E entre o primeiro e o último tem muitos capítulos intermédios. Então aí disse Paulo, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo de fazer convergir nele, isso que Deus está fazendo. Deus se propôs fazer isto, fazer convergir em Cristo na economia da plenitude ou do cumprimento, ou completação dos eones, dos aions, das eras, dos tempos. Esses são estes tempos. Todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Ou seja que todas as coisas do céu e da terra, todas elas têm a ver com este plano de Deus. Não há coisa alguma que se escape de ser sometida para convergir em Cristo, sometida a Cristo. Todas as coisas têm que estar sometidas a Cristo. Ele primeiramente somete a igreja a Cristo. Mas dizem em Efésios, aí mesmo, você pode ver no capítulo 1, 22, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés,
e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Ou seja, a igreja é o veículo de Deus para someter todas as coisas a Cristo. Ou seja, a igreja tem a ver com todas as coisas, mas não ela sozinha com todas as coisas, porque vai ficar perdida em todas as coisas, mas como veículo de Cristo. Cristo enchendo, através da igreja, pelo seu Espírito, todas as coisas, para que Deus seja tudo em tudo. Não há coisa alguma que esteja excetuada de ser sometida a Cristo. Todas as coisas têm a ver com Cristo. Todas as coisas que há no céu, que há na terra. Deus primeiramente nos deu ao seu Filho. Então disse Paulo em Romanos, aquele que não poupou seu próprio Filho, senão que o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Mas escute, com ele. As coisas sem ele são uma armadilha fatal. Mas com ele, sometidas a ele através do Espírito e da igreja, as coisas chegam no seu lugar certo. Existem para isso. Todas as coisas foram entregues a Cristo. E Cristo entregou pelo Espírito a igreja, para logo, quando Ele entrega de novo todas as coisas ao Pai, Deus seja tudo em tudo e tudo tenha seu sentido em Deus. Então, as coisas todas estão relacionadas com Deus, com Cristo, com o Espírito e com a igreja. Mas a igreja não pode mexer com elas sozinha, senão em Cristo. Deus someteu todas as coisas a Cristo. E agora Cristo, através do Espírito, somete todas as coisas à igreja. Volte a ler aí verso 22. E pôs todas as coisas, o Pai colocou todo debaixo do Filho, debaixo dos seus pés, ou seja, do Filho. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Para Cristo ser cabeça sobre todas as coisas. Aí também está incluído o assunto da cabeça e o assunto da relação da cabeça com todas as coisas. E o Pai, que somete ao Filho todas as coisas, o deu por cabeça sobre tudo a igreja, a qual é seu corpo, a plenitude de aquele que todo enche em todo. Ele ascendeu depois de descender para encher tudo, para ser a razão e o sentido final de tudo. E para isso foi dado ele como cabeça sobre tudo e não sobre a igreja. A igreja foi dado cabeça sobre todo a igreja. Amém? Então, amados, voltando aí a esse verso de novo no capítulo 1, aí vemos que haverá no final uma economia do cumprimento ou completação dos tempos. Cada tempo, cada geração dentro de uma era, que às vezes uma era abrange várias gerações, tem Deus com isso um propósito. A obra de Deus é uma obra que vem da eternidade à eternidade. Então, quando você chega lá em Abacuque e Deus fala que Ele realiza uma obra e faz menção do que vai fazer com Israel, permitindo a chegada dos caldeus para invadir e para corrigir e castigar, isso não é toda a obra de Deus, mas é parte da obra de Deus. E agora Paulo pega aquela passagem, como acabamos de ler lá em Atos dos Apóstolos, e aplica no contexto da evangelização.
E Paulo chega lá em Antioquia de Pisídia e, como era sua costume, segundo as instruções do Senhor Jesus, ide primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. E por isso ele falava pregar o evangelho aos judeus primeiramente e também aos gentios, aos gregos. Ele chegava primeiro nas sinagogas. E chegou lá na sinagoga, pessoas que conheciam Abacuque, e ele prega o evangelho acerca do Filho de Deus, da obra do Filho de Deus, do arrependimento, do perdão dos pecados, coloca os fundamentos da salvação lá, e agora disse que não aconteça convosco o que está escrito nos profetas, e faz citação de Abacuque. Eu realizo uma obra que, se alguém vos contar, vocês não vão querer ouvir. Mas aplica isso no contexto da evangelização e no contexto do Novo Testamento. E são duas aplicações legítimas, porque tanto a geração da Babilônia, aquela invasão dos caldeus a Israel, e a geração primeira apostólica, da primeira viagem apostólica, são capítulos diferentes da mesma obra de Deus. E por isso eu fiz menção ao Cântico de Moisés, que apresenta esse panorama completo e que vai aparecendo em distintas porções, tanto do Antigo como do Novo Testamento, até aparecer em Apocalipse. A obra de Deus é multigeneracional, mas cada um tem que ser fiel à sua própria geração. A obra de Deus abrange todas as gerações, mas há um capítulo especial que corresponde a nós hoje. Ontem vimos aquele parto da igreja, aquele avanço da igreja, aquele crescimento em parto da igreja, até atingir toda a plenitude da fé e da epignosis, o pleno conhecimento do Filho. E disso se trata a obra dele, da formação do próprio Filho na igreja. Tudo que não tem a ver com o Filho está fora do trabalho de Deus. Então, amados, a obra de Deus é multissecular e tem no centro dela ao Filho. Mas também, junto com o Filho, a igreja. E aí temos que passar aquele capítulo da obra de Deus que se chama a obra do ministério da edificação da casa de Deus, que é um dos capítulos da obra de Deus. Mas não vamos correr, vamos ir devagar. Vamos para Gênesis de novo, vamos lembrar essa obra de Deus e que vamos dizer obra da Trindade. Vamos a Gênesis capítulo 1, verso 26, aquela passagem clássica. Também disse Deus, 1:26 de Gênesis, façamos. Não é toda a obra de Deus, porque falou também disse Deus, mas é a parte principal. Tudo que fez antes era para poder dizer também. Essa palavra também é uma das possíveis, porque tem outras possíveis traduções também, da letra Vav, que se acrescenta ao verbo disse, ou emitiu, que é a palavra mais perto do hebraico, emitiu, de uma emissão da palavra de Deus. Disse Deus, também Vav. Pode ser traduzido também então. Não só também, sim, isso está incluído nessa Vav, mas então também está incluído nessa Vav. Ou seja, que Deus vinha fazendo tudo o que fez na criação original e nos dias anteriores, até chegar a este então. Tudo aquilo que fez no passado era para chegar a este. Assim como lá em Efésios fala de uma economia final, que é a resultado da obra de Deus em todas as eras. O que Deus faz numa era é continuado na outra, e o que faz na outra é continuado na outra, até chegar uma economia, um arranjo administrativo final, no qual todo o que há nos céus e na terra é convergido em
em Cristo, para que Cristo expresse a realização e o sentido de todas as coisas e expresse dessa maneira a glória de Deus. Então agora diz aqui, vamos aí Gênesis, também, ou seja, Val, então, ou seja, depois de ter feito tudo, já estava pronto para poder fazer isto. Ou seja, que aquilo outro que fez até aqui era obra de Deus, mas era obra de Deus com objetivos posteriores. Só depois disto é que ele descansou. Só depois ele se atreveu a descansar. Ele não ia descansar se não fazia o melhor, porque ele falou que aquele que sabe fazer o bom e não faz, lhe é pecado. Não fala assim o Espírito por Tiago, pois Deus não estava tranquilo se não fazia o melhor. Ele não descansava, já tinha feito galáxias, até anjos, serufins, querubins, tinha feito arcanjos, já tinha feito um monte de coisas nos céus e na terra, mas ele não descansava, porque Deus sabe que aquele que sabe fazer o bom, o melhor, vamos dizer, vamos parafrasear, e não o faz, lhe é pecado. Deus não peca nem por ação, nem por omissão. Então ele não estava tranquilo, ele não descansava se não fazia o melhor. E aí é que intervém toda a Trindade no fazer de Deus. E essa é a obra de Deus, que inclui nossa parte de edificação e guerra, que está incluída na obra de Deus. Um capítulo onde nós participamos. Porque olha o que diz aí. Vamos ler aí a Bíblia de novo. Então, ou também, Val, o Kai se passa para o grego, diz Elohim, aí diz Elohim, aquele Deus trino, façamos. Então aí você vê, quando fala façamos em plural, que na obra de Deus, que o fazer de Deus, há uma parte do Pai, há uma parte do Filho, há uma parte do Espírito. E se ele não tivesse dito, façamos o homem à nossa imagem, nós não teríamos nada a ver. Mas depois de fazer o homem à sua imagem, conformar a ele a sua semelhança, lhe delegou o reino. Domine. E nada menos que dominar num lugar onde já está o inimigo. Então, aí descobrimos que na obra de Deus há alguns capítulos que têm a ver conosco. A obra de Deus, primeiro por nós, segundo em nós, e terceiro conosco. A obra conosco se baseia na obra em nós. Segundo ele trabalha em nós, depois vai trabalhar conosco. Mas a obra em nós se baseia na obra por nós. Aquela obra objetiva, realizada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito, fora de nós, mas no tempo, decidida na história conforme a sua natureza e eternidade de Deus, mas cumprida no tempo. Como disse Paulo a Timóteo, manifestada nos postreiros tempos, mas já decidida desde antes dos tempos dos séculos, já decretada, já possibilitada por Deus, já, vamos dizer, decretada por Deus. E esses decretos, vamos dizer, são parte da obra de Deus na eternidade. A obra de Deus, por isso, começa na eternidade. Vamos dizer, não que começa, senão que vem com Deus, porque na obra de Deus existe o amor eterno de Deus por cada um de nós. A obra de Deus, enquanto se refere a seu amor, não começa. Ele desde a eternidade nos ama com amor eterno. E Ele
na sua eternidade nos conheceu. Ele não começou a nos conhecer, Ele nos conheceu de antemão desde a eternidade e nos escolheu em Cristo segundo a sua presciência e nos abençoou segundo nos escolheu e providenciou toda a graça necessária para que aquele propósito fosse cumprido. Isso é a parte do Pai, mas também o Filho está aí, o Espírito está aí. E é parte da obra de Deus desde a eternidade. Esse façamos aqui é muito rico, irmão, muito rico. A parte do Pai abrange muita coisa. E junto com o Pai e o Filho, porque você sabe, Provérbios 8 fala que o arquiteto que estava com o Pai antes de todas as coisas era o Filho. E que o Pai não fez nada sozinho, senão que quis fazer todo com o Filho. Isso que marca a obra de Deus. A obra de Deus é a obra que faz o Pai com o Filho no mesmo Espírito. Essa é a obra de Deus. O que o Pai faz com o Filho no mesmo Espírito. Na criação, na redenção e em nossa santificação, em nossa vida familiar, em nossa vida da igreja, na obra de Deus, no futuro, no reino, tanto milenial como eterno, tem que ter este carimbo. É a obra do Pai com o Filho no mesmo Espírito. Isso é o que se expressa na verdadeira obra de Deus. Claro que uma obra realizada em frente das narinas do dragão, uma obra realizada no meio da hostilidade, no meio do desafio. E nossa parte na obra de Deus é comprovar o inimigo como igreja. Isso é o mais difícil, e por isso o diabo se levanta contra isto, que a vitória de Cristo foi verdadeira. A vitória de Cristo foi verdadeira e vai ser demonstrado pela vitória da igreja. E por isso o inimigo disse: não, vou mostrar que você não vai ter vitória nenhuma. Ah, que desafio! É a parte nossa, irmãos. Nossa parte é receber de Cristo a graça para demonstrar ao inimigo que a vitória de Cristo foi verdadeira. E por isso ele está furioso, mas furioso mesmo. Ele não quer nada disto. Ele vai fazer todo o que pode para que isto não seja manifestado. Mas isto é o que Deus falou: façamos isto. Façamos isto. Aí está a parte do Pai e a parte do Filho como conselheiro, como arquiteto com o Pai. Era seu arquiteto com ele. Vocês lembram? Provérbios capítulo 8, aí está o Pai com o Filho no mesmo Espírito. Ele sigue fazendo isso, não podemos sair daí. Temos que nos submeter para que Ele faça isto conosco. Ele já fez coisas por nós, está fazendo coisas em nós para fazer coisas conosco. Então, amados, aí continua. Façamos. Aí também está a parte do Filho. Não só a parte do Filho na arquitetura, que é antes da criação, sino a parte do Filho na própria criação. Porque nada do que foi feito se fez sem o Verbo, que estava com Deus e era Deus. Nada foi feito pelo Pai sem o Filho. Todas as coisas o Pai as faz com o Filho, e esse é o carimbo da obra de Deus. O Pai e o Filho no mesmo Espírito. E esse é o Espírito que Ele deu ao corpo. E se somos cristãos na família, é isso que se tem que expressar na família, e na igreja e na obra. Não podemos dizer que não é assim ainda, que nós mesmos sejamos uns fracassados. Essa é a verdade.
E se fracassamos, ainda estamos vivos. Melhor um cachorro vivo que um leão morto. O sangue nos pode limpar, o Senhor nos pode levantar de novo, e temos que continuar nas narinas do dragão. E o Senhor vai demonstrar que seu filho venceu através da vitória da igreja. Quando o filho venceu, ele falou: Pai, glorifica teu nome. E aquele trovão da voz de Deus falou: o tenho glorificado. Mas acrescentou: o glorificarei outra vez. Todo foi posto debaixo dos pés do filho, mas em breve será posto também debaixo dos pés do corpo de Cristo. Isso que ele decidiu, e nisso que estamos. O custo não importa, e nisso estamos, e nisso nos levantamos de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo, junto com Deus, porque Ele falou: façamos isso. Agora, quando Ele falou isso, chega a nossa parte: façamos o homem. Ai, se hubiera falado dos anjos ou dos querubins somente, ou de Miguel, mas falou do homem. E se tivesse falado só do primeiro, mas não falou: façamos um homem, se dá certo, vamos continuar, se não dá certo, vamos mudar de propósito. Não, Deus não mudou de propósito mais. Deus falou: façamos isto. E fiz o primeiro não para terminar, sino para começar, porque o primeiro era para se casar com Eva e se multiplicar e encher toda a terra, encher a terra. Assim que eu não concordo com isso da redução da população. Deus mandou encher a terra. Eu tenho 7 filhos, 3 netos. Claro que Ele não me mandou sozinho a mim, mas espero que também vocês cooperem com esse trabalho de Deus. A Bíblia fala em Malaquias, pelo menos nessa tradução nossa, é muito claro que o homem tem que ser fiel à sua mulher, porque Deus fez dos dois um, porque buscava uma descendência para ele. O que Deus está buscando de nossa vida familiar é uma descendência para Ele. Filhos que não somente nasçam de nós, senão que, graças à nossa cooperação, mas Deus fazendo, nasçam de novo. E sejam não somente filhos nossos, senão filhos dele, para cumprir Ele o propósito. Então, o homem que ele estava pensando era a igreja, porque ele sabia que depois do primeiro homem viveria um dele, o homem. Mas, como ele tinha aquela carta da redenção, outro trabalho, já descansou da criação, mas tinha que fazer um outro trabalho. Meu pai até agora trabalha, eu trabalho. Tirou aquele novo trabalho da redenção. Isso estava escondido aqui. Façamos. Façamos. Ele começou a fazer, mas continua fazendo, porque quando começou, ele acabou a obra da criação, mas não conseguiu o propósito completo. E se ele falou: façamos isto que o diabo fez, é só para mostrar a glória de Deus. O Senhor deixou o diabo fazer barbaridades. Ele sabia que aquele querubim que se ia revelar ia fazer coisas terríveis. Mas, irmão, assim como Deus falou para Faraó, você sabe que Faraó é apenas a cabeça terrenal debaixo de uma cabeça demoníaca, espiritual. As 7 cabeças da besta aqui correspondem às 7 cabeças do dragão. Por exemplo, o príncipe da Pérsia do dragão se corresponde com o príncipe da besta das bestas da terra. O príncipe da Grécia, que viria depois do dragão, outra cabeça do dragão, se corresponde com o príncipe da Grécia, da civilização, entre aspas, uma civilização é a trindade na igreja, outra coisa não é civilização, mas o mundo chama de civilização persa, babilônica. E assim, antes da Babilônia era a Síria, e antes da Síria era Egito. De maneira, quando o Senhor falou
para o faraó do Egito, assim como quando falou para o rei da Babilônia, estava falando também para aquele Luzbel que estava detrás dele, porque Babilônia era uma das cabeças da besta e uma das cabeças do dragão no mundo espiritual, e assim mesmo o Egito. E quando o Senhor falou para Egito, para Faraó, para isto mesmo te tenho levantado, para mostrar em ti meu poder, disse o Senhor, e que meu nome seja anunciado em toda a terra. O Senhor deixou que o faraó fizesse e se levantasse contra, mas não só o faraó, o próprio diabo. O Senhor deixa que o diabo pareça maior, mais grande, e o Senhor disse que com aquilo que não é, Ele vai desfazer aquilo que é. Ele permitiu o diabo apresentar seu desafio terrível para ele glorificar o seu nome, o Senhor glorificar seu nome. Para isso ele permitiu a essa cabeça do dragão e da besta, e a besta mesma e o dragão mesmo se levantar, para mostrar neles seu poder. Porque quem é todas essas cabeças do dragão? É a cabeça da serpente, a serpente antiga, que se chama Diabo e Satanás, e o filho da mulher, a semente da mulher, o Senhor Jesus Cristo, o filho varão, que é Cristo, esmagou a cabeça da serpente, e agora, disse Paulo, também em breve será esmagado debaixo de nossos pés, porque nós nos apoiamos, nos sustentamos, somos sustentados na vitória de Cristo. Mas a igreja tem uma tarefa. A igreja tem que ser a manifestação atual diante de principados e das demais criaturas da vitória de Cristo. E por isso o ódio de Satanás é tratar de dizer que não é assim, e faz tudo o que pode para nos deixar só em palavras. Mas o Senhor já fez na humanidade do seu Filho todo o necessário, e nós podemos confiar no Filho, nos manter na fé e no conhecimento do Filho. O inimigo tem ódio, mas o Senhor falou, façamos, e nós estamos aí incluídos. Você que crê está aí incluído. O diabo não quer, mas o Senhor falou, façamos. Ele falou que faria uma esposa para seu filho. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea. Ele não falou só para Adão. Adão era figura daquele que viria. E Eva era figura. Quando ele falou para Adão, far-lhe-ei uma ajudadora idônea, não estava falando só de Eva, estava falando da igreja gloriosa. E Deus disse, far-lhe-ei. E se far-lhe-ei é a obra de Deus. Façamos, aí está a parte do Filho, a parte objetiva e a parte subjetiva, a parte por nós e a parte em nós, e aí também está a parte do Espírito, na parte subjetiva, a parte em nós e a parte conosco. Então, isso que disse aí, façamos, aí está. Quantas coisas! Não terminaria o ajuntamento se fôssemos procurar entender só essa palavra, façamos. Toda a parte do Pai, capítulo por capítulo, a parte do Filho, capítulo por capítulo, a parte do Espírito, e depois disse ao homem, a parte do homem, não um homem, o gênero humano, o homem corporativo. Esse que é o nosso grande desafio, esse que é impossível se realizar senão na Trindade. Não há outro lugar onde isto possa ser realizado senão na Trindade. Por isso a necessidade de uma verdadeira revelação espiritual da Trindade, como tu, ó Pai, em mim e eu em ti, que eles sejam um. E essa é a parte mais importante, a única que faz possível em nós. Não podemos ser um senão na Trindade. Só nele mesmo, no Deus Trino, podemos ser um. Só aí.
Não há possibilidade. O inimigo em qualquer outro lugar vai encontrar uma brecha. Só neste lugar. É o único lugar inacessível para o inimigo. Ele é o nosso escudo. Nossa única esperança está aí. No Deus Trino se formando na igreja. O Pai e o Filho no mesmo Espírito dado, não vendido, não alugado, graças a Deus, dado à igreja. Então aí está o façamos de Deus, que abrange a obra de Deus de eternidade, amém? A eternidade, quando ele falou consumado és, ele consumou, como diz em Efésios, o propósito eterno que fez em Cristo Jesus, mas propósito eterno para com a igreja. Aí temos aberto Efésios, vamos ver essa expressão, vamos, se é preciso, sublinhar essa expressão em nosso coração. Verso 9 e 10 e 11. Efésios 3, versos 9 em diante, seguinte. A mim, de verso 8, o menor de todos os santos me foi dada. Isto não é por mérito de ninguém, é um presente de Deus. Me foi dada esta graça, já não só não é só de remissão dos seus pecados, sino graça de pregar aos gentios. Para isso também é necessária graça, para entender e cooperar. O Evangelho das inescrutáveis riquezas de Cristo, vírgula, e manifestar qual seja a economia do mistério, a palavra exata no grego. Desde os séculos ocultos em Deus que criou todas as coisas. Para quê? Ou para que manifestar e para que criou Deus todas as coisas? Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus, e multiforme, se torne conhecida agora, não somente em Jerusalém, em Judeia, em Samaria, este último da terra, não, dos principados e potestades nos lugares celestiais, ou seja, no plano das realidades, não no plano do teatro humano, no plano da fé, da nova criação, o plano da realidade, é pela fé do Filho. Às vezes, quando ouvimos o assunto, não queremos mais letras, não queremos mais palavras, queremos vida, aí ficamos agoniados, como vamos imitar a vida, o que temos que fazer para entrar nessa nova exigência? Sabe o que temos que fazer? Crer. Essa é a única maneira de você entrar na realidade. Não pode fazer esforço algum, não é suando, como eu estou suando aqui, não é suando, é crendo. É crendo. Crie pelo qual falei. Crie pelo qual falei. O Senhor está aí para substantivar a fé do Filho na igreja. A provisão está no Filho e só se recebe pela fé. Não tem coisa, ninguém vos julgue, somente creia. E na fé você é livre de todo juízo. Você passou do juízo e foi trasladado pela fé ao reino do amado Filho de Deus. O diabo quer que você viva acusado, que você se sinta como um inútil. E muitas vezes nos faz falar frases para nos fazer sentir uns aos outros inúteis. Mas o que nós pregamos não é a acusação da serpente, sino a fé do Evangelho. É na fé que você está na nova criação. Pela fé em Cristo, não em si mesmo. Não uma pressuposição ou uma presunção. Simplicidade de fé. Você não tem que tratar de fazer algo.
Deus fez. Vamos ler aqui. Estamos lendo em Efésios. Vamos ver o que ele fez. Então diz assim: manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos que criou todas essas coisas. Verso 10: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados. Se você crê, eles se dão conta. Eles se dão conta. O irmão Washmani disse que uma vez estavam expulsando um demônio. Sai fora em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele demônio não queria isso, não queria obedecer. E o irmão Washmani falou: não é preciso falar 50 vezes sai fora e ficar tudo sem voz, não. Uma, duas vezes suficiente. Falou a segunda vez: vai embora. E o outro de mim não queria ir. O irmão Washmani só ficou rindo do demônio, porque tinha fé para rir. Ficou rindo, sabia que tinha que sair, porque tinha sido ordenado em nome de Jesus. Ele não duvidou, ficou rindo, até que disse: vai, pois, então. Não é gritando, é crendo. Então, amados, siga aqui falando. Conhecida a multiforme sabedoria de Deus pela igreja, ou seja, que seja conhecida através da igreja aos principados e potestades nos lugares celestiais, porque o lugar da igreja, sim, é em Salvador, é em cada localidade, mas é em lugares celestiais. Esse é o nosso lugar, e nós estamos nesse lugar pela fé. Não por nada que você mereça, não por nada que você fez, senão que o que Deus faz em você se baseia no que Ele fez por você. Ele crucificou você com seu Filho, Ele ressuscitou você, Ele sentou você e escondeu você em Cristo e sentou você nos lugares celestiais. E o que Ele fez, e você prova disso pela fé. Ninguém vos julgue, você somente creia. Creia. Porque o inimigo quer te colocar na base da justiça própria através daquelas acusações indiretas de nossas próprias bocas. Como aqueles que chegaram para falar a Senhor Jesus: o que temos que fazer? Nós fazemos ênfase na prática. Irmão, não haverá prática sem fé. O início da prática é a fé. O que temos que fazer? Nós queremos fazer, mostrar, para pôr em prática, prática, as obras de Deus. O homem pensa que pode pôr em prática por si mesmo a obra de Deus. O homem não pode fazer nada. Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Mas ele disse: esta que é a obra de Deus, que creais naquele que Ele enviou. É crer e permanecer crendo. Assim começa e assim continua a obra de Deus. Crendo para a salvação, e crendo para a santificação, e crendo para a maturidade, e crendo para a revelação, etc. Sempre crendo nele. Nunca olhando para nós, nunca buscando alguma coisa em nossas possibilidades humanas para fechar as bocas do diabo e dos irmãos. Às vezes até dos irmãos. Ninguém vos julgue. Já fomos julgados na morte de Cristo. O sangue nos limpiou no que é pecado de verdade. E os que são mentiras é para a nossa glória. Se mentem, melhor, maior glória para nós. Se é verdade, o sangue. E se são mentiras, calúnia, a glória. Isso fizeram também com os profetas, não? Gozai-vos, alegrai-vos, se falam toda classe de mentiras. Se são mentiras, é glória. E se é verdade, o sangue, aleluia. O sangue.
Claro que se pecamos temos que confessar o pecado às pessoas, não só a Deus, se é verdade. E Deus nos perdoa. Enquanto de nós dependa, fazemos o melhor que sabemos e podemos, mas nossa confiança está no sangue de Cristo. O sangue é aprovado por Deus e Deus quer que seja a voz de nossa consciência, e Ele diz que é suficiente para as acusações do diabo. E se o diabo é o maior acusador e o chefe dos acusadores, basta com o sangue. Basta com o sangue do Cordeiro. Amém, irmão? Então a obra de Deus é crer. Crer no Senhor Jesus. Não temos outra saída, senão crer. E permanecer aí. Essa parte do diabo é tratar de tirar-nos da posição na qual Deus nos colocou. Nós não estamos para conquistar posição nenhuma. A posição foi conquistada por Cristo e foi nos dada, e Deus nos colocou nela. Nossa posição é permanecer nele, e Ele em nós para levar fruto. Não há outra maneira que permanecer. E como se permanece? Pela fé. Claro que a fé se traduz em amor, em obediência, mas o início de tudo é fé nele, fé em Deus, fé em Cristo, no que Ele fez. Então, amados, depois aí sigue falando, para que pela igreja, verso 10. E agora sim chegamos no verso 11. Olha o que Deus diz aqui, verso 11. Segundo o eterno propósito que estabeleceu. Quando Deus estabelece seu propósito, sabe como diz esta versão? Que fez em Cristo. O propósito foi feito, foi cumprido em Cristo. Em Cristo, o que Deus falou do homem, façamos o homem, foi realizado já. Esse homem que Deus queria, e Cristo. E esse é que nos foi dado pela fé. Não nos foi vendido, nos foi dado para comer dele, para beber dele, para viver por ele. Como? Através da fé. A fé é a maneira de comer. A fé é a maneira de comer, de receber. Os que lhe receberam, isto é, os que creem em seu nome, lhes deu potestade de ser feitos filhos, e vamos dizer também implícito, filhas de Deus. Como? Lhe recebendo. Como? Crendo. Os que lhe receberam, isto é, os que creem em seu nome. Não temos outro lugar onde ir. Isto não pode ser tirado de outro lugar. Não tem enciclopédia, não tem livro, não tem retiro, não tem pastor, não tem apóstolo, não tem senão a palavra de Deus. E o Espírito realizando ela, substantivando ela, pela simplicidade da fé. A fé não precisa ser espetacular, basta que seja um pouquinho assim pequena, já é suficiente. Aí, quando ela pega você, que é vosso. Amém, Senhor. Então agora diz, cri, pelo qual falei. Isso foi o que fez Pedro. Tinha negado o Senhor. Vocês sabem da história. Mas no dia de Pentecostes se levantou como se fosse outro Pedro. Vocês negaram ao autor da vida, como se ele não fosse negado também. De onde tirou Pedro isso? Da fé. Não estava fingindo. Deus perdoou de verdade. O Senhor orou por ele para que a fé dele não faltasse. E sabia que se levantaria e confirmaria a seus irmãos. Agora podia falar que eles tinham negado o autor da vida. E ele se esqueceu de si mesmo. Ele também tinha negado, mas já foi perdoado, acabou, já foi sepultado, enterrado, acabou. Pedro, agora é outro Pedro, agora é novo. Porque creu, falou. O que espera você para poder
fazer as obras de Deus. Para cooperar com a obra de Deus é receber crendo. Não tem outra saída. Não pode aprender isto em teatro. Não há maneira alguma. Só se pegar do Senhor. Senhor, você falou, eu não mereço, mas você fez chegar o seu evangelho para mim. Eu creio, Senhor. Fica prendido aí. Creio, Senhor. É como Jacó, não te deixarei até que a bênção tua seja comigo. Aí ficou prendido. E a bênção foi dele. Amém? A primogenitura foi dele. Deus deu para Esaú, sabendo que Esaú venderia para Jacó. Deus não foi desleal com Esaú. Esaú não pode dizer, Deus, você deu, você predestinou a Jacó para a primogenitura, você deu para ela, a mim não deu. Não, eu dei a você. Você foi quem nasceu com a primogenitura, mas você foi quem vendeu. Agora pode chorar tudo que quiser, já é tarde. Deus foi justo com Esaú. Deu a primogenitura para Esaú. Ainda com Caim Deus foi justo. Falou, Caim, se você fizer o que é reto, o que fez Abel, você também será exaltado. Você também será recebido como Abel. Você será exaltado. Mas o pecado está à porta. E o coração de Caim se ensanhou contra Abel. Mas Abel não tinha nada melhor que Caim. O que foi oferecido para Abel foi oferecido para Caim. Mas Abel creu. E Caim não creu. Mas Deus advertiu Caim: se você bem fizer, que o que fez Abel, se cobilhar, se esconder só no cordeiro pela fé. Isso que fez Abel, o que viu que Deus fez para seu pai no Éden. Seu pai no Éden fez um disfraz, um biquíni de folhas aí, o monoquini, vamos dizer, Adão, e biquíni Eva, não sabemos. Mas Deus ainda considerava nus. Então Deus fez um sacrifício e cobriu eles. E isso foi que viu Abel. E em lugar de fazer plantas para biquínis, tive rebanhos de ovelhas para sacrifício. Se esconder na prefiguração da morte de Cristo. E aí foi recebido Abel, como aquele publicano foi recebido, porque confiou na expiação, foi justificado. Isso não é uma doutrina só de Paulo. Jesus disse que aquele publicano foi justificado porque creu na propiciação. Seja propício, foi a pedido dele. Ele não tinha mais saída senão que Deus fosse propício. A propiciação de Deus era a única esperança que ele tinha, não tinha outra. E por isso saiu justificado. Mas aquele homem fariseu não orava com Deus, porque se uno é tocado por Deus, uno não pode falar o que falou o publicano, o fariseu. Uno fala bobeira somente quando está longe de Deus. Perto de Deus, uno não pode falar o que falou o publicano, o fariseu. Ele disse, Jesus orava consigo mesmo. Não tocou a Deus, nem foi tocado por Deus. Ficou uma coisa mental, algo do mundo da sua alma sozinha. Podia ser algo muito psicoanalítico, mas nada espiritual. O publicano confiou na propiciação e saiu justificado. Isaías 53 falava que o seu servo justificaria muitos. Assim que a doutrina da justificação estava já em Isaías e foi ensinada por Jesus e explicada por Paulo. Não é um invento de Paulo, que alguns falam que Paulo se inventou um novo evangelho diferente. Não. Paulo pregou o mesmo evangelho. O evangelho de Paulo é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. É o mesmo evangelho. Então, amados, aqui fala dessa obra. Lástima que já são 12.
Não, 11h30, você me suporta um pouquinho mais? Um pouquinho mais. Bom, capítulo 2, onde que estávamos aí? Chegando no capítulo 3. Capítulo 3, verso 11. Todo isto que falava da igreja, para que pela igreja, então disse, segundo o eterno propósito que estabeleceu. Esta tradução de Reina Valera fala que fez. O propósito foi realizado, ou seja, estabelecido o seu cumprimento em Cristo Jesus. Quando Deus falou, façamos o homem, e fiz o primeiro antes de cumprir tudo o que tinha que cumprir, Ele já vendeu sua condição e também nos vendeu a uma condição caída, e o Senhor sabia tudo isso, Ele sabia, mas Ele quando falou, façamos isto, Ele falou isso sabendo tudo o que ia acontecer, toda a miséria que nós seríamos. Deus falou, façamos isto, como falou para Faraó, para isto te levantei, para mostrar em ti meu poder e que meu nome seja anunciado em toda a terra, a vitória de Cristo na igreja, e que anuncia o nome do Senhor. Quando essa vitória de Cristo começa a aparecer na igreja, essa é nossa verdadeira luta. Por isso não temos outro lugar para onde estar, sino em Cristo, pela fé. Amém. Permanecer nele, pela fé. E Ele em nós, crendo pela fé. O inimigo vai tratar de acusar você para que você esteja baseado na justiça própria, para que você esteja baseado no rudimento do mundo, nas exigências dos juízes externos, para que você esteja sobre uma base de sentimentos pessoais, para que você esteja só no mundo da sua própria alma. Não importa o que você seja, você foi colocado em Cristo para ser morto e foi crucificado. E Ele ressuscitou e foi posto em você e acendeu você e escondeu você em Cristo, em Deus. Você e eu já estamos aí pela fé. É um fato divino anunciado pelo Evangelho e crido pela fé, apesar do ódio de Satanás. Esse é o nosso lugar segredo e seguro, não tem outro. O único lugar seguro. Então diz que esse propósito se estabeleceu ou se fez em Cristo. Agora vai se manifestar pela igreja. Amém? Então a obra de Deus tem esse capítulo, temos que continuar depois. Façamos o homem a nossa imagem. Aí, primeira parte, conforme nossa semelhança. Quando já fala a imagem de Deus, nossa imagem, o único na Trindade que é a imagem de Deus, seu Filho. Mas quando Deus fala, quando o Pai fala, nossa imagem, sendo que sou o Filho a imagem, mas se o Pai e o Espírito com o Filho fala nossa imagem, sendo que a imagem é só o Filho, isso quer dizer que o Pai se sente perfeitamente bem representado no Filho. Aquele que vê o Filho, vê o Pai. Aquele que recebe o Filho, recebe o Pai. Aquele que tem o Filho, tem o Pai. E agora falar conforme, esse é algo que dói o homem. Essa conformação à sua semelhança. Conforme. Cada coisa torta que temos, que são muitas. Ele pega entre as mãos dele e começa a apertar, conformar, porque ele faz, façamos conforme. Vai mudando nossa forma, a forma dele. Mas ele faz, façamos isso que ele está fazendo. Às vezes dói, muitas vezes dói, mas graças a Deus que é porque ele está fazendo alguma coisa, que não é qualquer coisa, não está conformando a sua semelhança, para poder delegar o reino em nós. Agora já domine, esse é o reino. O homem corporativo, a sua imagem, essa é a igreja gloriosa e semelhança.
mas reinando, dominando onde estava o inimigo. Esse é o reino. E essa é uma delegação, representatividade e delegação do reino. Exercício da autoridade só pode vir quando ele é representado fielmente. Ninguém de nós tem autoridade em si mesmo. Só quando nós desaparecemos para que ele possa passar sem distorção. E nós representamos o sentir de Cristo no Espírito. Aí nós somos só nós. Aí Deus está sendo representado. Isso que é autoridade na igreja. Nunca nada que nasce de nós, de uma posição, de um título, algo que podemos falar de antemão, aqui a autoridade sou eu. Não, cada segundo tenho que descer para só representar o Espírito. Cada dia, no momento que eu deixo de representar a Ele, eu preciso ser corrigido por Ele, para recuperar a representatividade e a delegação. Claro que isso não significa que se meu pai é um bebê eu não vou respeitar, porque Deus colocou a ele. De alguma maneira ele retém algo da figura de Deus. Não está representando tudo, mas alguma coisa está representando, pelo menos a existência da paternidade. Aí também tenho que obedecer, porque às vezes os anarquistas típicos da era de Laodicea, que esses pensam que porque o pai tem algum defeito, os filhos podem ignorar ele. Não é assim. Os filhos têm que ensinar, respeitar seus pais, mas os pais têm que ensinar a estar no temor de Deus, seus filhos. Nunca fazer algo em poder de si mesmo. Nunca porque eu sou alguma coisa, porque eu tenho tal título, nada. Aquele que tem que passar, que é Deus por Cristo, pelo Espírito, sempre tem que estar aí, sempre tem que dirigir nossas palavras e nosso agir. Se Ele nos manda fazer ou nos manda falar, tem que ser em união com Ele. Ele tem que ficar satisfeito. Quando Ele fica insatisfeito, nós sabemos que em alguma coisa fomos infelizes. Ficamos cortos acá, passamos para lá, saímos para cá, saímos para lá. E ainda depois de pregar, até os irmãos podem aplaudir e nós estamos chorando lá fora. Senhor, tem piedade de mim. Eu fui infeliz aqui. Não te representei com fidelidade, eu sobrepassei, ou eu fiquei corto. Nossa preocupação de cada um e de todos juntos deve ser fiéis ao Senhor, conhecer Ele intimamente no Espírito, pela sua palavra. E vou falar em outro sentido diferente, misticamente conhecer Ele, ou seja, em Espírito. No plano da nova criação, estou usando essa palavra mística nesse outro sentido, que tem um sentido de misticoide, esse eu falo misticoide, que é só coisas estranhas, mentiras, alucinações. Não, estou falando conhecer ao Senhor em Espírito, nesse sentido que eu falo místico, nesse sentido. Tem que haver uma experiência real de Ele no Espírito, segundo a palavra, uma experiência espiritual. Amém? E aí você representa o sentir do Senhor. Então, pela igreja, Ele passa. Depois da obra de Deus, vamos passar na obra do ministério, como um capítulo da obra de Deus. Mas ficam para mim uns minutinhos, só vou deixar um pedacinho para depois pegar daí e continuar, se Deus quiser. Quando
em Colossenses capítulo 2, diz que todas aquelas festas, sábados, novilúnios, aquelas leis dietéticas, já termino, eram sombra de Cristo. Está mostrando que a realidade daquilo é Cristo. Ou seja, que Cristo é a nossa Páscoa. O Espírito é o nosso Pentecostes. Cristo é aquele pão pelo qual nós vivemos. E aquelas várias festas, eram 7 festas. E todas falavam de aspectos da obra de Cristo. Tanto da parte dele por nós, que podemos chamar a obra jurídica dele, fora de nós, morrendo na cruz, no tempo, na história, na prova, encarnado como homem, não nos céus, aqui na terra. E também depois tomando aquele pão e partindo e dando-nos este é o meu corpo, e falando dele como nossa constituição nova, nos constituindo dele como nova criação, da sua ressurreição, da sua vida, do seu espírito. Então, algumas festas, como aquelas que vão juntas no primeiro mês de Aviv Nissan, Páscoa, Asmos e Primícias, que fala da morte e da ressurreição de Cristo, no aspecto objetivo e subjetivo. São parte do ministério terrenal de Cristo. Mas ele ascendeu, derramou o Espírito, veio aquela festa de Pentecostes, e depois continuaram outras festas no 7º mês de Tanim, que eram trombetas, Yom Kippur e Sukkot. Ou seja, trombetas, expiação e tabernáculos, que tem a ver com o ministério celestial de Cristo, que tem que ver com o assunto da cabeça, do mediador, do precursor, do advogado, do sumo sacerdote, do juiz, do Senhor, aquele que abre o livro, aquele que diz: cavalgue este cavalo, agora vem o outro, vocês toquem a primeira trombeta, agora a segunda, agora a terceira, primeira taça, segunda taça. Isso é governado pelo Cordeiro, ele que tem o livro, ele o que abre o livro. Há aspectos celestiais do ministério de Cristo atual, do qual derivam para a igreja provisões junto com responsabilidades. Assim como da cruz provém provisões com responsabilidades, da ressurreição, da ascensão, do dom do Espírito, provém provisão e responsabilidade. Assim, nesses capítulos, depois de Pentecostes e antes de Yom Kippur, está a festa das trombetas, que tem a ver com Cristo anunciado, o Cristo da eternidade, do planejamento, da criação, da revelação, da profecia, da tipologia, da encarnação, da vida sem pecado, da morte, do viagem por ultratumba, da ressurreição, da ascensão. É o mesmo Cristo que vem a nosso espírito. O Senhor Jesus Cristo, seja com tu espírito, Timóteo. É o Cristo na igreja. É o Cristo no corpo, é a obra do ministério, que não é uma coisa separada de Cristo, é Cristo na obra de edificação do corpo, é um capítulo da obra de Deus. A obra do ministério do corpo não é separado da obra de Deus, é a obra de Deus nesta hora, é a obra de Deus conosco. A obra de Deus por nós já foi feita, e a obra de Deus em nós está sendo feita. E também, na medida que a obra dele é feita em nós, também a obra de Deus é feita conosco, antes que chegue a hora de Israel, do milênio e do reino eterno. Então, vou parar por aqui, vamos a orar. Querido Pai, confiamos em Ti, Senhor. Olhamos para Ti.
Nada, como falaste, podemos fazer sem Ti. Tudo que fazemos sem Ti é nada. Senhor, esse veredito é inapelável, é palavra definitiva do Senhor. Por isso oramos a Ti, para que apesar de nós e por acima de nós, Teu Santo Espírito possa fazer sua preciosa obra na igreja. Só o Senhor dará permanência e continuidade à sua própria obra em nossos corações. No precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, irmão.